La increíble jornada de Job, revelada. Nunca creerás la respuesta que encontró. Era una vez, en una pequeña ciudad marcada por desastres, un hombre llamado Job. Él era conocido por su fe inabalable, un pilar de esperanza en tiempos de calamidad. Mas entonces, la tragedia atingió como un relámpago en un cielo sin nubes. Primero, su casa fue consumida por un incendio misterioso. Después, una serie de desastres naturales devastó el campo. La colleta, su sustento, fue arruinada. Ador se acumuló como tempestades de verón, y Job vio su familia desmoronar un poco a cada día. Sus crianzas, cómo él las amaba, mas ellos se fueron, levados por doenças inexplicables que surgieron de nada, dejando Job em um vazio insuportável. As noites tornaram-se longas e solitárias. A cidade, agora envolta em murmúrios, olhava para ele com um misto de pena e reprovação. Algo está errado com Jó, diziam. Deus o abandonou, mas Jó não conseguia entender. Como poderia ter causado tanta dor se dedicou sua vida a ajudar os outros? Ele começou a questionar tudo o que acreditava. Era a fé dele um eco vazio em meio ao seu sofrimento? Em sua mente, a batalha entre razão e esperança ecoava como um tambor ensurdecedor. E foi nesse turbilhão que Eli, um velho amigo e agora cético, reapareceu. Ele chegou em um dia turvo, com uma expressão carregada de desconfiança e uma chama de antagonismo. Você ainda acredita nessa ilusão de fé? Jó, desafiou Eli, as palavras cortando como espinhos. A vida não é assim. Não há um plano. Acha que alguém seria tão cruel? A resposta está diante de você e precisa aceitar. Jó, assistindo à transformação de Eli, sentiu como se um novo peso tivesse sido adicionado à sua carga. Mas em meio a essa nova camada de dificuldades, uma reviravolta inesperada começou a se desenrolar. Jó, enquanto pesquisava as lendas da cidade, descobriu segredos profundamente enterrados, elementos sombrios que conectavam sua família a antigos cultos locais. O que ele encontrou deixou sua pele arrepiada. Uma história de sacrifícios e deuses que exigiam tributo. Uma conexão que poderia explicar não só os infortúnios que o cercavam, mas também a situação de sua comunidade. Seria sua vida parte de um ciclo maior? Um jogo que se arrastava por gerações? Os dilemas martelavam sua mente. A razão clamava para que deixasse essas crenças para trás, mas uma faísca de esperança ainda pulsava dentro dele. E quando a noite caía, um frio cortante nas costas, Jó olhava para o céu, buscando respostas nas estrelas. A pergunta o consumia. Posso realmente confiar na esperança que ainda me resta? Ou a razão é tudo o que me resta agora? Ele sabia que a decisão que tomasse não afetaria apenas a sua vida, mas todo o seu povo. O que aconteceria se ele se atrevesse a desafiar as regras não escritas do destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a noite caía, Jó ainda mantinha seu olhar fixo nas estrelas. A solidão era um peso, mas sua mente fervilhava de pensamentos. E se eu tivesse que escolher? O que valeria mais? A razão ou a fé? Mas, repentinamente, um estrondo como um trovão cortou seus devaneios. O chão tremeu sob seus pés, e as estrelas foram ofuscadas por uma nuvem negra que se formou rapidamente. Um pânico tomou conta da cidade, e Jó não sabia se era o tempo ou o destino que se manifestava de forma tão abrupta.
Eli, que estava ali ao lado, virou-se para Jó, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Isso é um sinal de que não devemos estar aqui. Jó não tinha como saber, mas a verdade estava prestes a se desdobrar. Num piscar de olhos, uma explosão iluminou-o. Escuro e uma sombra grande e imponente costumava fazer parte da vida da cidade, mas ninguém queria lembrar como era. Em meio ao caos, um fenômeno indescritível aconteceu. Terra se abriu em fissuras, e dali um vento gelado soprou com uma força destrutiva. "Tragam as crianças! Rápido!" gritou uma mulher, mas sua voz se perdeu no clamor das aves assustadas. Todos corriam, tentando encontrar segurança. Jó sentiu seu coração disparar. Algo parecia muito errado. Ele não teve tempo para pensar, apenas seguiu a corrente de pessoas que fugiam do desconhecido. Foi então que uma figura emergiu das sombras, parecendo muito familiar, e seu coração parou por um momento. Era sua esposa, a mulher que havia perdido anos atrás, a mesma que ele acreditou ter partido para sempre no calor da tragédia. Mas por que agora? Ela sorriu, mas havia um frio no seu olhar que o deixou perplexo. "Jó, você precisa entender." Sua voz era suave, mas carregada de segredos pesados. "Isto tudo é parte de um plano, e você não pode escapar dele." O murmúrio nas multidões se intensificava, vozes se entrelaçando em conceitos de culpa e dúvidas. "O que está acontecendo?" ele exigiu, um pingo de medo se acendendo sua voz. "Ela estava morta. Como é possível?" A mulher continuou. "O que você descobriu sobre os cultos, Jó, é apenas a ponta do iceberg. Sua família está ligada a algo muito maior do que você sabe. E você é a chave." O desespero tomou conta dele. Os olhos dos cidadãos, antes cheios de compaixão, agora refletiam uma mistura de espanto e desprezo. "Você atraiu essa calamidade, Jó!" alguém gritou. A atmosfera mudava a cada palavra. "A culpa não é apenas minha", Jó respondeu, sua voz tremendo. "É de todos nós. Nós sempre acreditamos que a fé nos protegeria." Mas a sua esposa balançou a cabeça. "A fé? Foi a fé que os trouxe até aqui." Então um tremor maior, uma onda de calor e luz. E Jó olhou para o céu. A nuvem negra se dissipou, revelando uma lua cheia mais brilhante do que nunca. "Aceite sua verdade, Jó. É sua escolha, a esperança ou a razão." E como um estalo, ela desapareceu. Jó ficou parado, o ar gelado o circundando, os rostos aterrorizados de seus vizinhos fixados nele. E no meio desse turbilhão, uma pergunta brotou dentro dele, firme como raízes em solo infértil. E se a verdade que eu procurava não estava na crença, mas nas sombras do passado que eu temia encarar? Essa revelação o atingiu como um raio, e ele sentiu como se o chão fosse arrancado sob seus pés. Enquanto as vozes ao seu redor ecoavam confusas em pânico, um grito cortante ressoou na noite, e ele soube que não havia como voltar atrás. A escolha estava feita, mas a luta para descobrir o que realmente significava ser Jó estava apenas começando. O vazio na sua alma e a responsabilidade por seu povo pareciam agora mais pesados do que nunca. E ele ainda não sabia o que mais aguardava no caminho à frente. A escolha estava feita, mas a luta para descobrir o que realmente significava ser Jó estava apenas começando. O vazio na sua alma e a responsabilidade por seu povo pareciam agora mais pesados do que nunca. Mas antes que pudesse refletir sobre isso, outro tremor cortou o chão sob seus pés. E o pânico na cidade chegou a um novo nível. De repente, uma explosão ofuscante iluminou o céu. Jó virou-se para Eli, que estava paralisado de medo. "O que está acontecendo?" perguntou Eli, sua voz quase um sussurro,
Antes que Jó pudesse responder, uma sombra enorme passou sobre eles, escurecendo tudo ao redor. Era uma criatura, uma figura monstruosa surgindo da terra aberta. As pessoas começaram a gritar em pânico, correndo em todas as direções. Jó podia ouvir seus corações batendo como tambores de guerra. Enquanto a criatura avançava, suas formas grotescas eram vagamente familiares, mas o que mais o assustava era a presença daquela figura envolta em sombras, como se o próprio desespero recuasse diante dela. Era como se a própria essência da tragédia estivesse tomando forma e caminhando em direção a ele. Jó, precisamos sair agora, gritou Eli, puxando-o pelo braço. Mas antes que conseguissem se mover, a criatura se deteve bem na frente deles. E foi nesse momento que algo chamou a atenção de Jó. Na escuridão de seu corpo, pequenos fragmentos de luz pareciam brilhar, formando rostos. Rostos que ele conhecia. Não. Jó gaguejou, sentindo o pânico crescer em seu peito. Ele a reconheceu. Era sua família, suas crianças. O que antes eram apenas lembranças, agora estavam ali, envoltos em um manto de escuridão. Como isso é possível? O monstro parecia se fortalecer com sua confusão, e mais vozes ecoaram ao seu redor, sussurrando verdades irreais. Jó, você nunca acreditou que conseguiriam escapar. A voz da sua esposa ressoou na tempestade, e com isso, seu coração despedaçou. Vocês não me abandonaram. Estão aqui, não estão? Eli tentou puxá-lo para trás, mas Jó não podia se mover. A dor o atingiu como uma onda. Com lágrimas nos olhos, viu cada rosto uma última vez. Mas então, a luz começou a se apagar lentamente. Os rostos começaram a murchar, e a criatura se ergueu ainda mais, até que sua sombra cobriu tudo. Isso é um castigo, gritou um dos cidadãos aterrorizados. Ele trouxe isso para nós! Os murmúrios se intensificaram, e o olhar de reprovação cresceu. Jó sentiu como se o peso de todos os olhares estivesse sobre ele, e as palavras ecoaram. Você atraiu essa calamidade, Jó. Nesse momento, um relâmpago cortou o céu, e algo inesperado aconteceu. A criatura parou abruptamente, como se estivesse ouvindo, capturando-o enquanto as vozes da cidade o julgavam. O chão sob Jó começou a se abrir em uma fissura, e ele sentiu um puxão não apenas em seus pés, mas em sua esterilidade emocional. Algo que não era só culpa, mas uma verdade inexplorada. Então, como se tudo fosse parte de um plano invisível, a sombra se desfez em um redemoinho de energia, revelando uma mesa com objetos antigos em sua superfície. Um diário e uma chave. A chave? De quem? Pensou. Antes que pudesse pensar mais, a sombra de sua esposa tomou forma novamente e disse: encontre a verdade, Jó. Você não pode escapar dela. Nesse instante, a multidão começou a se dispersar, cada um seguindo seu próprio caminho por conta do terror. Eli estava ao seu lado, ainda em choque. Jó, temos que fazer algo, gritou ele. Mas a verdade estava diante de Jó, e uma pergunta ardia em sua mente. E se esta calamidade não for apenas sobre mim, mas sobre todos nós? Com o diário em mãos e a chave pulsando em seus dedos, a mente de Jó fervilhava. Que segredos estavam à espreita na escuridão do passado? O que significava tudo isso para ele e seu povo? O que aconteceria quando finalmente enfrentasse tudo o que nunca quis acreditar? Era hora de descobrir, mas uma coisa estava clara. Os eventos que acabavam de se desenrolar mudariam suas vidas para sempre. E a realidade que ele conhecia estava prestes a se desfazer como as sombras no chão. A corrida para decifrar essa nova verdade tinha apenas começado.
E as respostas poderiam ser mais aterradoras do que a própria calamidade. Enquanto a poeira da calamidade ainda pairava no ar, Jó segurou o diário e a chave, o coração pulsando forte em seu peito. Ele sentia uma mistura de pavor e determinação. Eu preciso saber o que está acontecendo, pensou. Mas a verdade é que não sabia por onde começar. Eli, ainda ao seu lado, olhou para ele com uma intensidade que Jó nunca tinha visto antes. Precisamos sair daqui, agora, insistiu ele. Mas a necessidade de compreender a situação o mantinha ali. Jó sentiu a energia ao seu redor mudando. O olhar dos vizinhos, uma mistura de medo e reprovação, o seguia. Sentiu cada respiração pesada, cada murmúrio preenchendo o ar com desconfiança. Esse é o seu destino, Jó, alguém gritou de longe, como se a multidão tivesse decidido que ele era o responsável. Era um peso quase insuportável. Mas então, enquanto suas mãos tremiam segurando os objetos, algo inesperado aconteceu. O diário começou a brilhar. Uma luz suave, quase pulsante, irradiou dele, iluminando tudo ao redor, como um farol em meio à escuridão. Jó olhou para Eli, que estava paralisado, os olhos arregalados. O que é isso? Perguntaram ambos em uníssono. A luz se intensificou e, num piscar de olhos, um nome começou a aparecer nas páginas do diário. Miriam. O coração de Jó disparou. Miriam. Era o nome de sua esposa, mas ela estava morta. O que isso significava? Ele começou a girar o diário, as páginas virando sozinhas. E então uma imagem perfeita se desenhou. A figura de sua esposa, mas com algo mais. Um símbolo, um emblema que ele reconheceu de suas investigações sobre os antigos cultos. Não é possível, gritou Eli, agora mais perto, em estado de choque. O diário. Ele pertence a ela, não é? A ideia de que a sua esposa poderia ter algum envolvimento com aqueles cultos o atingiu como um soco no estômago. Miriam, o que você sabia que não me contou? Murmurou Jó, incapaz de processar a avalanche de emoções. De repente, a criatura que emergiu da terra balançou, como se estivesse ciente das revelações. As palavras de sua esposa voltaram à mente dele. Você não pode escapar do plano. Jó sentiu um frio na espinha ao perceber que Miriam poderia ter sido parte desse destino. A criatura começou a se agitar. Uma vibração misteriosa emanava dela, quase um chamado. Olha, Jó. Eli gritou. O que acontece com você quando você toca o diário? Ele estava certo. Algo estava alinhando. Assim que Jó tocou a página, uma sinfonia de vozes começou a ecoar. As vozes de todos que perderam e aqueles que estavam perdidos, misturando lamento e esperança. Entre elas, um grito familiar. Era de uma de suas crianças. O desespero encheu seus olhos. Não, não pode ser. A voz da sua filha ressonava em sua mente, levando-o a um estado de confusão. A multidão ao redor começou a se agitar, muitos balançando a cabeça em descrença. Você é o responsável por tudo isso, Jó. Alguém gritou. Foi você quem trouxe essa calamidade. Uma onda de pânico tomou o ar, e a criatura pareceu se fortalecer, transformando-se em uma fúria corporal de rostos conhecidos, cada um deles atormentando sua sanidade. Este é o seu legado, Jó. Sussurraram. A conexão começou a formar-se. A chave que tinha em mãos. O diário que o levava a um passado desconhecido. Então, na fração de um segundo, a sombra que dominava a criatura se dissipou, e ele viu o que parecia ser um portal se abrir atrás dela. Uma passagem para um mundo diferente. E nesse momento, a realidade se distorceu. Jó se deu a conta. O ciclo de sofrimento não era simplesmente algo que ele devia enfrentar, mas algo que sua família e seu povo tinham se perdido há gerações. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais, disse Eli.
mas a palavra verdade ficou ecoando na cabeça de Jó. O que realmente era verdade? Ele conhecia agora o peso de um passado oculto, e a conexão com Miriam assentou dentro dele a ideia aterradora de que ela poderia estar mais viva do que nunca em algum lugar distante desse plano. Miriam, o que você fez? Justo quando estava prestes a mergulhar nesse novo entendimento, a criatura deu um rugido aterrorizante. Encerrando a calmaria, as sombras engoliram tudo rapidamente. Jó soube que, neste momento, ele não estava apenas lutando contra a calamidade, mas contra o legado de sua própria família. O ciclo estava prestes a se desfazer, e a única certeza era que nada seria como antes. A única coisa que restava era a escolha. Uma escolha que mudaria tudo. A toeira da calamidade ainda pairava no ar, e Jó segurou firme o diário e a chave. O coração pulsava forte, misturando medo e determinação. Eu preciso saber o que está acontecendo, ele pensava, mas na verdade não sabia por onde começar. Eli, ao seu lado, olhava-o com um brilho intenso que nunca viu antes. Precisamos sair daqui agora, insistiu. Oh, pânico evidente na voz. Jó sentiu a energia ao seu redor mudar. O olhar dos vizinhos, cheio de medo e reprovação, pesava sobre ele. Os murmúrios cresciam, sussurrando palavras de culpa. Esse é o seu destino, Jó, alguém gritou. E o peso da cidade pareceu esmagá-lo. Mas então, enquanto suas mãos tremiam de emoção, algo incrível aconteceu. O diário começou a brilhar, uma luz suave irradiando dele como um farol na escuridão. Jó olhou para ele, que estava paralisado, os olhos arregalados. O que é isso? Ambos perguntaram em uníssono. A luz se intensificou, e aí um nome apareceu nas páginas do diário. Miriam. Seu coração disparou. Miriam, sua esposa. Mas ela estava morta. O que isso significava? Ele começou a girar o diário, as páginas virando sozinhas, até que uma imagem perfeita se formou. A figura de sua esposa com um símbolo, um emblema familiar que ele reconheceu das lendas antigas. Não é possível, Eli exclamou, agora mais próximo, em estado de choque. O diário, ele pertence a ela, não é? A ideia de que Miriam pudesse ter alguma ligação com aqueles cultos o atingiu como um soco no estômago. Miriam, o que você sabia que não me contou? Murmurou Jó, incapaz de processar a avalanche de emoções. De repente, a criatura balançou, como se estivesse ciente das revelações. As palavras de sua esposa voltaram à sua mente. Você não pode escapar do plano. Jó sentiu um frio na espinha. Miriam poderia estar mais viva do que nunca, em um lugar distante. A criatura deu um rugido aterrador, encerrando a tranquilidade. As sombras engoliram tudo, e Jó soube que não estava apenas lutando contra a calamidade, mas contra o legado de sua própria família. Nesse momento, enquanto a criatura se agitava ainda mais, algo inesperado ocorreu. O próprio Eli deu um passo à frente. Jó, você deve saber a verdade. Sua voz soou diferente, como se algo sombrio estivesse prestes a emergir. Jó olhou para Eli, confuso. Sobre o que você está falando? Eli hesitou, respirando fundo. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras impactaram Jó como um raio. O que quer dizer? O olhar de Eli mudou. Um brilho maligno surgiu em seus olhos. Eu sou um guardião do que você está prestes a descobrir. Sua família, sua herança. Eu fui designado para garantir que você não lembrasse. Jó ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta. A multidão ao redor começou a se dispersar em pânico, murmúrios de desprezo e temor. O que você está dizendo, Eli? Ele exigiu, a voz trêmula. E então Eli, com uma confiança monstruosa, revelou: a calamidade que você enfrenta não é apenas sua. Ela é nossa. Eu sou parte da linhagem que você desconhece, e nós temos a responsabilidade de restaurar o que foi quebrado. A criatura, agora mais ameaçadora, parecia sussurrar segredos do passado, como se estivesse esperando aquele momento.
Você, você me enganou? Jó estava em choque. Sim, por muito tempo, Eli admitiu, seu rosto distorcido em um sorriso sombrio. Mas agora você não tem escolha. O ciclo precisa se reiniciar. Sua história e a minha estão entrelaçadas, e se você falhar, todos nós sofreremos. Antes que Jó pudesse processar, um tremor intenso percorreu a terra. O portal atrás da criatura se abriu, revelando um vórtice de luz e sombra. E no meio daquela confusão, uma figura familiar começou a emergir do portal. Era Miriam, mas seu olhar era gelado, distante, como se estivesse presa em um destino que não era mais o dele. Jó, isso está acontecendo por sua causa. Você precisa aceitar. Sua voz ressoou com urgência. Desesperada, Jó estava paralisado, sua mente girando. Agora ele tinha que enfrentar não apenas a realidade de sua situação, mas a traição do melhor amigo e a revelação de que talvez sua vida tivesse sido uma mentira. A luta contra a calamidade estava apenas começando, e as respostas poderiam ser mais devastadoras do que a própria verdade. O que ele faria agora? A escolha estava sobre ele, e o tempo estava se esgotando. Enquanto Jó estava paralisado, o coração batendo forte no peito, uma onda de confusão tomou conta de sua mente. Miriam estava ali, quase ao alcance, mas o olhar que ela lhe lançou era distante, como se houvesse um abismo entre eles. O que está acontecendo? Ele conseguiu perguntar. Mas a resposta parecia escapar. Eli estava ao lado. A transformação em seu olhar agora é evidente. Você precisa entender, Jó. Tudo o que você sabe está em jogo. A criatura atrás deles parecia pulsar com energia negativa, como se estivesse absorvendo o medo da multidão à sua volta. Ele não poderia ignorar a verdade, mas ao mesmo tempo o peso da traição o esmagava. Eli, você está me dizendo que tudo isso é parte de um plano? Sua voz era um sussurro entre meio ao caos. Sim. Você não percebe? Este ciclo de dor e perda foi cuidadosamente cultivado. Eu fui instruído a guiá-lo. Mas agora você precisa escolher: ser o salvador ou o destruidor. O olhar de Eli era intenso, quase maníaco. Jó encarou o amigo, tentando encontrar vestígios do homem que conhecia. Mas cada palavra parecia um golpe. Neste preciso momento, um grito cortou o ar. Era uma voz familiar, ecoando em meio ao pânico. Pai! A palavra foi acompanhada de um rangido lastimoso, e Jó virou-se, seu coração disparando. Era uma de suas filhas, uma imagem de dor e desespero. Mas não era possível. Ele a tinha enterrado. Como ela poderia estar ali? A multidão parou por um segundo. Um silêncio denso, ocupando o espaço como uma tapeçaria. Onda de choque varreu os rostos, e as pessoas começaram a sussurrar e olhar. É um milagre. Não, é um castigo. Murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. O olhar de todos estava fixo em Jó. Ela não pode estar aqui. Jó gaguejou, o nó na garganta se apertando. As emoções fervilhavam dentro dele, medo, amor e raiva se misturando. Como você pode estar viva? O que está acontecendo? Ele estendeu a mão, mas a presença dela parecia se desfazer à medida que ele se aproximava. A figura começou a se distorcer, como se estivesse sendo puxada de volta para as sombras. Pai, você precisa ver a verdade. A verdade sobre nós. A voz dela ecoou. E assim a figura desapareceu em uma nuvem de sombras. A criatura atrás deles uivou, e Jó pulou para trás, sentindo o chão tremer sob seus pés. Num movimento instintivo, ele segurou o diário com mais força, sentindo a pressão aumentar dentro de sua cabeça.
A confusão era insuportável. Eli gritou: "É seu destino, Jó. Não se deixe levar pelas ilusões." Mas de repente a criatura fez uma pausa. A energia ao redor começou a mudar. Os rostos que surgiram na sombra, visões do passado, agora começaram a se esclarecer, revelando não apenas as crianças, mas também Miriam. E a revelação foi devastadora. Ela não estava lá apenas como uma figura perdida. Você precisa aceitar. Jó, eu sou parte do que você precisa enfrentar. A vida que você conheceu foi uma mentira. Uma explosão de luz surda envolveu tudo. E lá estava Miriam, agora com um brilho sobrenatural. Você nunca soube, mas a nossa linhagem carrega um legado de poder, e esse poder tem um preço. Jó sentiu um frio cortante. Como assim? Todo o amor que ele tinha por ela era uma cobertura para algo mais sombrio? Não, eu não posso acreditar. Jó gritou, a dor aguda em seu peito. As vozes da multidão se tornaram um coro de reproches. Você trouxe isso sobre nós. Você destruiu nossa cidade. O caos estava prestes a explodir, e as sombras pareciam ganhar vida, sussurrando segredos que Jó nunca quis ouvir. Então, em um último ato de desespero, a criatura rugiu. Uma onda de som que cortou o ar como uma faca, e em um instante, tudo estava envolto em uma escuridão profunda que ofuscou a visão. Nesse momento, Jó percebeu que a linha entre culpa e inocência tornara-se irreconhecível. Ele não sabia onde estava, nem o que estava prestes a enfrentar, mas uma pergunta ressoou em sua mente como um eco distante. Quando a verdade emergir, o que restará para quem se atrever a descobri-la? A escolha estava se aproximando, e ele ainda não sabia qual caminho seguir. Enquanto Jó estava paralisado, o coração batendo forte no peito, uma onda de confusão tomou conta de sua mente. Miriam estava ali, quase ao alcance, mas o olhar que ela lhe lançou era distante, como se houvesse um abismo entre eles. O que está acontecendo? Ele conseguiu perguntar, mas a resposta parecia escapar. Eli estava ao lado. A transformação. Em seu olhar agora é evidente. Você precisa entender, Jó. Tudo o que você sabe está em jogo. A criatura atrás deles parecia pulsar com energia negativa, como se estivesse absorvendo o medo da multidão à sua volta. Ele não poderia ignorar a verdade, mas ao mesmo tempo o peso da traição o esmagava. Eli, você está me dizendo que tudo isso é parte de um plano? Sua voz era um sussurro entre meio ao caos. Sim. Você não percebe? Este ciclo de dor e perda foi cuidadosamente cultivado. Eu fui instruído a guiá-lo. Mas agora você precisa escolher ser o salvador ou o destruidor. O olhar de Eli era intenso, quase maníaco. Jó encarou o amigo, tentando encontrar vestígios do homem que conhecia, mas cada palavra parecia um golpe. Neste preciso momento, um grito cortou o ar. Era uma voz familiar, ecoando em meio ao pânico. Pai! A palavra foi acompanhada de um rangido lastimoso, e Jó virou-se, seu coração disparando. Era uma de suas filhas, uma imagem de dor e desespero. Mas não era possível. Ele a tinha enterrado. Como ela poderia estar ali? A multidão parou por um segundo, um silêncio denso ocupando o espaço como uma tapeçaria. Onda de choque varreu os rostos, e as pessoas começaram a sussurrar e olhar. É um milagre. Não, é um castigo. Murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. O olhar de todos estava fixo em Jó. Ela não pode estar aqui. Ponto. Jó gaguejou, o nó na garganta se apertando. As emoções fervilhavam dentro dele.
Medo, amor e raiva se misturando. Como você pode estar viva? O que está acontecendo? Ele estendeu a mão, mas a presença dela parecia se desfazer à medida que ele se aproximava. A figura começou a se distorcer, como se estivesse sendo puxada de volta para as sombras. Pai, você precisa ver a verdade sobre nós. A voz dela ecoou, e assim a figura desapareceu em uma nuvem de sombras. A criatura atrás deles uivou, e Jó pulou para trás, sentindo o chão tremer sob seus pés. Num movimento instintivo, ele segurou o diário com mais força, sentindo a pressão aumentar dentro de sua cabeça. A confusão era insuportável. Eli gritou: "É seu destino, Jó. Não se deixe levar pelas ilusões." Mas de repente, a criatura fez uma pausa. A energia ao redor começou a mudar. Os rostos que surgiram na sombra, visões do passado, agora começaram a se esclarecer, revelando não apenas as crianças, mas também Miriam. E a revelação foi devastadora. Ela não estava lá apenas como uma figura perdida. Precisa aceitar, Jó. Eu sou parte do que você precisa enfrentar. A vida que você conheceu foi uma mentira. Uma explosão de luz surda envolveu tudo. E lá estava Miriam, agora com um brilho sobrenatural. Você nunca soube, mas a nossa linhagem carrega um legado de poder. E esse poder tem um preço. Jó sentiu um frio cortante. Como assim todo o amor que ele tinha por ela era uma cobertura para algo mais sombrio? Os murmúrios da multidão se intensificaram, e o olhar de reprovação cresceu. Você trouxe isso para nós, Jó. Os rostos estavam cheios de desprezo. O caos estava prestes a explodir. Então, em um último ato de desespero, a criatura rugiu. Era uma onda de som que cortou o ar como uma faca, e em um instante, tudo estava envolto em uma escuridão profunda que ofuscou a visão. Nesse momento, a linha entre culpa e inocência tornou-se irreconhecível. Mas o que aconteceu a seguir o deixou em estado de choque. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha quando a criatura começou a alterar sua forma. A sombra se fragmentou, revelando não apenas rostos familiares, mas mais um. A figura de Eli surgiu entre as sombras, o olhar decididamente diferente. Jó, você precisa entender. Eu sou você. As palavras atingiram Jó com a força de um tsunami. Como? O que você quer dizer? O coração de Jó disparou ao interpretar o que estava diante de seus olhos. Era como se a realidade estivesse se desmoronando. Eli erguia uma mão, e cada músculo do corpo de Jó reagia como se estivesse enfrentando uma verdade inegável. Os vínculos de amizade, a lealdade, de repente tudo parecia um grande jogo de marionetes. No final, a escuridão que você vê da criatura é também parte de nós. Mesmos, a nossa linhagem se entrelaça. Nossos destinos são um só. O que isso significava? Como Eli poderia ser uma parte dele? Jó fixou os olhos na criatura, as ondas de reconhecimento invadindo seu entendimento, enquanto a cidade em volta deles passava para o caos total. E as vozes começaram a se misturar em uma cacofonia de gritos e lamentos. Jó sentiu seu mundo desmoronar. Precisava decidir. Uma escolha se aproximava, e o tempo estava se esgotando. Quem sou eu então? O que eu sou realmente? O vazio que ele sentia nunca foi tão intenso. Em meio a essas revelações, a criatura deu um passo em sua direção. E nesse momento, uma questão crucial pairava sobre Jó. Se tudo o que eu sabia era uma mentira, e se ele estivesse certo, o que mais ele tinha a perder? A batalha estava apenas começando, mas ele sabia que uma decisão crucial se aproximava. E as consequências poderiam ser mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Jó lutava para entender a reviravolta diante dele, o chão tremia sob seus pés,
e a criatura ameaçadora atrás dele parecia se contorcer. O caos e a confusão à sua volta eram palpáveis, mas dentro de sua mente uma clareza fria começava a se formar. Eli estava ali, revelando algo impensável, e a imagem de Miriam flutuava em seus pensamentos, nebulosa e dolorosa. Você nunca vai entender, Jó. Eli estava quase suplicando agora. Você precisa aceitar quem você realmente é. A linhagem que você carrega não é apenas um legado. É um fardo, uma maldição. A criatura atrás deles aumentou de tamanho, e os rostos que surgiam em sua superfície pareciam em agonia. O peso da culpa pairava no ar como uma nuvem escura. Não, eu não posso aceitar isso. A respiração de Jó ficou entrecortada. Ele olhou nos olhos de Eli, a raiva e a traição borbulhando. Como você pode me dizer isso? Como pode me culpar? O som da multidão se transformou em murmúrios nervosos, e a tensão se multiplicava. Então, algo mudou abruptamente. Um clarão de luz irrompeu de dentro do diário, inundando tudo ao redor. O brilho era tão intenso que quase cegou. Jó, o quê? Ele tentou se proteger, mas não conseguiu desviar o olhar. A luz começou a condicionar o ambiente, moldando-se em formas conhecidas. Imagens da cidade, de sua família e de sua esposa começaram a se desenhar a partir do brilho. Esse é o nosso legado, Jó. Essa luz é a verdade que você esconde. A voz de Eli ecoou como uma tempestade. Você é o último de uma linhagem que mantém o equilíbrio entre a luz e a escuridão. E nesse instante, algo chocante aconteceu. A criatura parou, ficando imóvel, e todos os rostos que antes se atormentavam se tornaram borrões, como tinta escorrendo. Uma nova figura surgiu da luz. Era uma mulher. Ela era familiar, e quando ela se virou, Jó sentiu o mundo desmoronar em volta dele. Era Miriam, mas não como ele a lembrava. Seu rosto estava marcado por cicatrizes e seu olhar carregava uma tristeza profunda. Miriam, a palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro. Você não entende, Jó, disse ela, sua voz um misto de amor e dor. Eu fiz um pacto. Tudo isso, toda essa dor é por sua causa. Você é a chave para salvar nossa família ou para destruí-la. Jó sentiu o coração apertar. Como assim? O que você quer dizer? Desde o começo, você sempre teve segredos. Por que não me contou? Miriam deu um passo à frente, e cada movimento dela era uma agonia, como se ela estivesse presa em um fogo que nunca se apagava. Por que eu não poderia contar? Se você soubesse a verdade, você teria sido arrastado para essa escuridão. O que ele diz é real, mas não da maneira que você imagina. Você é a última esperança ou a última maldição. Enquanto falava, a presença da criatura começou a se aproximar de Miriam. Jó exclamou, não, afaste-se dela. Mas com um gesto, a criatura a envolveu e o brilho se apagou. Uma onda de terror tomou conta de Jó. O chão sob seus pés começou a se abrir e a multidão gritando ao redor se tornou um borrão. Miriam, não! Jó estendeu a mão, mas era tarde. Ela desapareceu nas sombras. Você sabe o que precisa fazer? A voz de Eli agora soava como um eco sombrio. Você precisa escolher entre a luz e a escuridão. O tempo está se esgotando. Naquela fração de segundo, Jó percebeu que as escolhas que ele havia feito na vida estavam ligadas não só a ele, mas a toda a cidade. Não! Ele gritou, sentindo o desespero consumir sua sanidade. Eu não vou deixar que isso aconteça. Não vou seguir um ciclo de traição e dor. E enquanto a escuridão caía novamente, aquela pergunta ecoou em sua mente como um grito. O que mais eu não sei sobre minha família? O que mais a luz esconde? Ele estava rapidamente se aventurando em um mundo aterrorizante e desconhecido. E a única coisa que restava era a escolha de enfrentar os fantasmas do passado ou se deixar consumir
pela escuridão iminente. O tempo estava se esgotando e, em meio à confusão, a escolha estava apresentada. A solução poderia significar o renascimento ou a destruição de tudo o que amava. E a única certeza era que nada seria como antes. Enquanto Jó lutava para entender a reviravolta diante dele, o chão vibrava sob seus pés, e a criatura ameaçadora atrás parecia se contorcer. Em meio ao caos, o olhar de Eli tornava-se mais intenso, quase frenético. Você precisa fazer sua escolha, Jó. A linhagem que você carrega exige sacrifícios. Os gritos da multidão se misturavam em um coro aterrador, mas tudo parecia distante para Jó. Estava tão concentrado na figura de Miriam que ele quase não percebia a escuridão crescendo ao seu redor. E enquanto Eli falava, uma sombra passou pelo seu olhar, algo que ele não conseguia nomear. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando. Então tudo mudou. A criatura atrás deles fez uma pausa, e a luz que emanava do diário se intensificou, revelando uma imagem nítida, a cidade em suas mãos, como se o próprio destino estivesse entre seus dedos. Numa fração de segundo, a dimensão da verdade começou a se desdobrar. Mas antes que pudesse processar, uma explosão de luz despencou do céu, iluminando todos ao seu redor. Jó olhou para cima e o que viu o deixou sem palavras. Uma figura imensa cercada por uma aura dourada não era mais a criatura que ele temia, mas uma representação de algo grandioso e aterrorizante. Era um ancestral, uma presença que ele reconhecia de um sonho distante. Era seu pai. Jó! O som da voz ecoou como um trovão, reverberando na sua mente. Você deve entender, o que aconteceu com sua família não foi apenas uma maldição, foi uma escolha. Você é mais do que imagina. Jó sentiu um frio na espinha. Pai? Gaguejou sem conseguir acreditar no que estava vendo. A imagem de seu pai estava tão viva, um homem que ele acreditou estar perdido para sempre. Como você pode estar aqui? Eu trouxe você a esse momento. A calamidade que sua cidade enfrenta é o eco de nossas ações. A responsabilidade não é só sua, mas de todos nós. A expressão de seu pai era grave. No entanto, havia algo mais. Por trás de toda a solenidade, ele viu o desespero. Você precisa aceitar sua herança. Jó estava paralisado. Eli empurrou para frente. Apenas faça isso. É a única maneira de salvar a cidade. Mas algo dentro dele não estava pronto para tudo aquilo. Ele olhou para sua esposa. As memórias deles juntos pareciam se formar ao fundo, mas agora, com seu pai ali, tudo se tornava mais complicado. Então, as sombras se agitaram, e os gritos da cidade tornaram-se ensurdecedores. Ele é um traidor! Alguém começou a gritar. Olhares de Waba começou a se voltar para ele e sua família, uma onda de desconfiança se espalhando como um incêndio. Jó se sentiu pressionado, o peso do olhar da multidão era insuportável. E então, a reviravolta final. O diário e a chave começaram a brilhar tão intensamente que Jó mal conseguia olhar, puxando tudo para perto da verdade que ele não queria enfrentar. E de repente, Eli gritou: a verdade é que seu pai não é quem você pensa que é. Ele é parte da própria calamidade. Uma maldição lançada há muito tempo e você tem que decidir se vai romper isso ou perpetuar. Jó ficou paralisado. O que você quer dizer? As palavras de Eli cortaram como uma faca. A multidão começou a entrar em pânico. Ele olhou para o pai, esperando uma explicação, mas a expressão de seu pai era de dor e impotência. A luz explodiu. O chão tremeu violentamente, e a criatura novamente rugiu. Mas não era só sua fúria.
Era a manifestação da própria verdade, sendo revelada. E no clímax daquela luta, Jó soube que a cidade estava prestes a desmoronar, e com ela todas as suas esperanças de um futuro. Ele estava em uma encruzilhada, e a escolha era mais que clara. Ele precisaria decidir entre salvar sua família ou aceitar o fardo de um legado que poderia condenar todos. E isso o paralisou. O que fazer quando o que você ama pode ser também a sua maior maldição? A questão pairava no ar, e a resposta ainda estava escondida nas sombras. Jó olhou para seu pai, o coração apertado. Você é parte disso tudo? A tensão na atmosfera era densa, quase palpável. O rugido da criatura ecoava, reverberando no chão sob seus pés. Eu não posso aceitar o que você está dizendo, gritou. Mas mesmo enquanto falava, uma parte dele sabia que não tinha outra escolha. O coração da calamidade está na escuridão que você carrega, Jó. É hora de escolher, de enfrentar. Ele olhou para a cidade, agora em caos. As vozes da multidão estavam frenéticas, as expressões de medo e reprovação intensas. Você trouxe isso sobre nós. Você é o responsável. Os gritos o cercavam, preenchendo seu peito de angústia. Mas ele não podia escapar da verdade que o confrontava. O que ele realmente era? O que sua linhagem significava? Miriam, eu sinto sua falta, gritou. A dor quase insuportável. Sentiu lágrimas escorrendo enquanto a figura de sua esposa surgia em sua mente. Essa não era a despedida que ele imaginara. Eu não posso deixar que essa escuridão consuma a cidade. A luz do diário começou a brilhar ainda mais, iluminando os rostos ao seu redor. O que quer que estivesse dentro dele, uma força ancestral, começou a se manifestar. Você é a chave, Jó. Usa! As palavras de Eli ressoaram, mas havia uma urgência diferente em seu tom. Ele agarrou o diário com força, sentindo sua essência pulsar. Eu escolho a verdade, gritou para todos, sua voz ecoando como um trovão. A criatura atrás dele se agitava, mas desta vez Jó não recuou. Uma onda de energia surgiu, e o diário se abriu, revelando um caminho. As sombras que cercavam a criatura começaram a se dissipar, revelando rostos familiares. Cada um deles, tanto os de sua família quanto os da cidade, surgiram como visões, e entre eles a de Miriam. O brilho em seus olhos era a luz que Jó tanto desejava encontrar. Perdoe-me, Jó. Você sempre foi mais forte do que eu sabia. Sua voz vinha de todos os lados, ecoando nas paredes da sua mente. A figura dela brilhava com intensidade, prateada com o amor e a dor que experimentaram juntos. Com cada respiração, a luminosidade se intensificava, e Jó sentiu que se tornava parte disso. Era uma força de esperança, de amor, rompendo as barreiras da dor. Ele não estava sozinho. Ele não precisava carregar o peso da culpa, porque a verdadeira linhagem dele era de luz, não de trevas. Vamos juntos. Ele gritou para a multidão, suas palavras ecoando em um convite pendente. Os rostos começaram a mudar, refletindo compreensão em vez de julgamento. Um murmúrio começou, um chamado à ação, uma resposta de união. De repente, a criatura deu um último rugido, como se estivesse se despedaçando. As sombras se desfizeram em fragmentos de luz íntimas. Cada grito de desespero da cidade foi substituído por um canto de resiliência. E Jó, no epicentro daquela transformação, soube que havia quebrado o ciclo, que a verdadeira luta não estava apenas dentro dele, mas em cada pessoa que se erguia para a luz. Ele olhou para Eli, agora com um brilho de compreensão em seus olhos. Juntos, podemos. Somos mais fortes assim. A cidade começou a brilhar, a luz preenchendo tudo. E enquanto a escuridão se desvanecia, Jó compreendeu que sua família e seu povo finalmente poderiam serem livres dessas correntes. Assim, deixaram para trás o peso da tragédia e abraçaram um futuro de
esperança. Mas mesmo com a vitória, uma dúvida pairava no ar. E o que mais está por vir? Pensou Jó, sentindo que sua jornada estava apenas começando. Então lembre-se, se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e aquecer nosso coração. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Você precisa apoiar o canal agora. Este é o momento para mostrarmos nossa força e só os verdadeiros fãs compreendem a importância disso. Não espere nem mais um segundo para se juntar a nós.